liderança forte. E vocês são bem-aventurados por ter um pastor como o pastor Jerônimo. É certo que vocês não fazem noção do que eu estou falando. Eu tenho 31 anos de ministério, já preguei em 29 países do mundo, e em muitos lugares que eu chego, algumas pessoas perguntam para mim: você conhece o pastor Jerônimo? Já viu ele pessoalmente? Porque tem pessoas que têm um sonho de conhecer esse homem, pessoalmente. Ele tem filhos espirituais nos 4 cantos do mundo. E eu abracei ele ali bem forte e disse: o Senhor é o patrimônio do Evangelho no Brasil. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Pode se assentar, por gentileza. Estendo meus cumprimentos à pastora Nina, que eu não conhecia também pessoalmente, eu não conhecia. Eu admirei o ministério dela, a forma. Estava ali comentando com o Kleber. E é interessante que poucas igrejas no Brasil, denominações, dão tanta vazão para o ministério feminino igual a igreja do Evangelho Quadrangular. Se tem mulher que tem ministério e quer exercer, não tem outra igreja, tem que ser a Quadrangular. Tem que ser a Quadrangular. Porque a igreja Quadrangular dá liberdade para as mulheres. Eu me lembro que um dia eu estava pregando num grande congresso, eu fui questionado, né? Questionado o seguinte, me perguntaram assim: você é a favor ou contra a mulher pregar? Aí eu vi que aquilo era uma pergunta capciosa, eu estava sendo testado ali. Eu respondi assim: ora, quando alguém está pregando, quem é que está falando? A pessoa disse: o Espírito Santo. Falei: então se é o Espírito Santo, não tem sexo. Não importa se é mulher, não importa se é mulher ou se é homem, se é o Espírito Santo, para nós é o que importa, não é? Amém. Queridos, sem delongas por causa da hora, eu quero ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, é bem rápido, eu não vou tomar o seu tempo. Versículo 38 até o versículo 42. Até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então lhe respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todos nós sabemos quem são essas mulheres. Essas mulheres são irmãs de um dos melhores amigos que Jesus teve aqui nesse mundo. Essas duas mulheres eram irmã de Lázaro. E apesar dele, Lázaro, não aparecer nesse texto, ele estava ali.
Eu lhe afirmo que Lázaro estava ali porque seria antiético duas mulheres, sozinhas, receberem um rabino na sua casa. Ele só poderia ser recebido se Lázaro estivesse ali. E apesar de não ser visto no texto, ele estava ali. Porque tem muita coisa na vida que a gente não vê e que a gente não sente, mas que está ali. Às vezes você acha que Jesus, que Deus não está presente, mas Ele está ali. Independente se você perceber, independente de você sentir ou não, eu lhe afirmo, Ele está contigo. A Bíblia vai dizer que eles moram em um vilarejo, um povoado. Esse povoado chamava-se Betânia. Para quem não sabe, Betânia era um povoado perto de Jerusalém. Redobre sua atenção nisso. Jerusalém era o centro da adoração e da religiosidade daquela época. O sonho de muitas pessoas até hoje é conhecer Jerusalém. Jerusalém fica num lugar alto, então as pessoas diziam, vamos subir para Jerusalém. Era um mandamento para aquele povo de pelo menos uma única vez na vida ir à cidade do grande rei, ir a Jerusalém. Então pessoas ajuntavam dinheiro a vida inteira e vinham de várias partes do mundo já naquela época. As pessoas atravessavam rios, mares, desertos, montanhas, em caravanas, para ir pelo menos uma única vez na vida, colocar os pés na cidade onde Davi havia fundado para ser a capital daquele povo. Preste atenção nisso. Então, se Betânia é um povoado próximo a Jerusalém, dá-se a entender que todos que iam, e era bem próximo mesmo, para Jerusalém, ao passar pelo caminho onde Betânia estava, certamente ninguém dava atenção para Betânia. Ninguém queria saber de Betânia, uma cidade, uma vila, um povoado na beira de um caminho, sendo que o foco da atenção era Jerusalém. De Betânia se enxergava Jerusalém, era muito próximo. Ainda que alguém viesse de longe, cansado pela viagem, mas quando alguém via Jerusalém, ninguém dizia assim, não, nós já estamos perto, vamos descansar em Betânia. Obviamente que não. Todo mundo que via Jerusalém pensava, estamos tão perto que vale a pena nos esforçarmos mais um pouco ainda para chegar em Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Que ninguém olhava para Betânia. Isso quer dizer o quê? Que ninguém se importava em um povoado à beira do caminho. Isso quer dizer o quê? Que ninguém dava valor a uma pequena vila na beira de um caminho de peregrinos que tinham como foco principal Jerusalém. Ninguém, exceto Jesus. Nunca um profeta parou em Betânia, nunca um sacerdote parou em Betânia, nunca um rei parou em Betânia, exceto Jesus. Porque Jesus são as três coisas: o profeta, o sacerdote e o rei ao mesmo tempo. Ele é o único homem da Bíblia que se interessou por Betânia. Sabe por quê? Eu vou lhe falar rápido. Porque ele encontrou em Betânia, porque ele encontrou na pequenez de Betânia, na humildade de Betânia, naquele vilarejo de Betânia, ele encontrou o que ele nunca encontrou em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus não era bem-vindo, mas era bem-vindo em Betânia. Em Jerusalém, Jesus não era amado,
mas ele era amado em Betânia. Eu vou perguntar algo para você e você responde para você mesmo. Você acha que Jesus é bem-vindo na sua casa? É bem-vindo na sua vida? É bem-vindo nos seus negócios? É bem-vindo nos seus relacionamentos? Jesus faria questão de estar com você e de te chamar de amigo. Se sim, levante a sua mão, abra a sua boca e dê um brado de glória que exalta o nome do Senhor. Nesta manhã, na simplicidade do seu dia a dia, há um interesse de Deus em estar com você. Todo mundo ia para Betânia, para Jerusalém, inclusive os discípulos. A Bíblia vai dizer nesse capítulo que, mesmo estando perto, Jesus faz questão de pousar ali. Ele tem prazer de estar ali. Tem um texto aqui que vocês não sabem, que vocês nunca ouviram falar, mas os discípulos passavam direto. Era ele sozinho que fazia questão de ficar ali. Sabe por quê, pastor Jerônimo? Porque Jesus se sentia bem ali. Se você fizer uma análise da sua vida hoje, a minha pergunta para você é: Jesus se sente bem com o que você faz? Com o que você fala? Jesus se envergonharia em ficar um dia lado a lado com você? Será que ele mesmo faria questão de dizer: não, eu me sinto bem de estar com ela, eu me sinto bem de estar com ele, porque ele é um homem de fé, olha o que ele faz o dia todo, olha o que ela faz o dia todo? Será que você seria nessa manhã uma Betânia aconchegante, que o mestre faria questão de estar? Será que Jesus faria questão de estar na sua casa, no seu comércio, no meio da sua família, lá na mesa onde você come? Será que ele se sentiria à vontade com o assunto, com a conversa? Desculpe incomodá-lo tanto agora. Mas voltando para Marta e Maria e Lázaro, quando ele ia para Jerusalém, ele fazia questão de parar naquela vila. Ninguém tinha os olhos para aquele povoado, mas ele tinha. E quanta gente já passou na sua vida que nem sequer se importou com você. Mas nessa manhã, tem um Deus que tem olhos para você. Ele te trouxe aqui nessa manhã para te provar isso. Que todo mundo passou e sequer deu crédito para você, deu bola para você, por causa da sua humildade, da sua simplicidade. Tem gente que não dá nada por você por causa do lugar onde você mora, onde você trabalha, o que você faz. Não, mas Jesus, ele tem um interesse profundo em você, porque ele quer fazer da sua simplicidade a sua morada. Você imagina, eu estou conjecturando, todo mundo indo, passando batido, ele chama os discípulos e diz: ó, pode ir para os aposentos que vocês irão, eu vou dar uma parada aqui em Betânia, vou dormir aqui. Não, mas Jesus, vou para lá que é a festa, lá que está todo mundo, lá que é o bobo. Não, quero ficar aqui, me sinto bem aqui. Não, mas lá vai ter um culto maravilhoso. Não, mas eu quero aqui, vou ficar aqui. E ele é recepcionado por duas irmãs. Diga bem forte comigo: duas irmãs. Sabe o que isso quer dizer? As duas receberam a mesma carga cultural. Se eram irmãs, elas se pareciam, então se vestiam igual, tinham o mesmo sotaque, receberam do pai e da mãe a mesma educação. A condição das duas era de igualdade. Quando a Bíblia fala eram irmãos, a Bíblia está falando de coisas idênticas.
Então as duas eram parecidas, as duas eram iguais. Se você fosse na feira, você não ia saber quem era Marta e quem era Maria. Se você fosse na escola, no trabalho, mas você é mesmo quem? A Marta? Não, eu sou a Maria. Era difícil das pessoas identificar. Só quem tinha intimidade poderia identificar. Mas tem uma coisa: apesar de se parecerem tantas, uma com a outra, elas eram muito diferentes. Principalmente quando Jesus chega. Porque quando Jesus chega, se cumpre aquela palavra, e novamente vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é e o que não é. Preste atenção, quando Jesus entra na nossa vida, Ele coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. A luz passa a ser luz sem mistura, e a trevas passa a ser trevas sem mistura. Quando Jesus entra ali, as duas estão juntas, mas quando Ele entra, as duas serão separadas, divididas pela intenção do coração. Isso é muito forte. Observe como a Bíblia trata irmãos, preste atenção. A Bíblia vai falar de Caim e Abel, dois irmãos, que receberam do pai a mesma instrução, mas que na hora de fazer fizeram diferente. Um era obediente, outro era desobediente, e eram irmãos. Olha só José e os seus irmãos, olhe só Davi e os seus irmãos, olhe só Jesus e os seus irmãos. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso, falando de Marta e Maria e de todos os irmãos da Bíblia? É que dentro de cada um de nós, agora, aí dentro, tem um Caim tentando matar um Abel. Que aí dentro de você aí tem uma Marta tentando sufocar uma Maria. Que aí dentro aí do seu ser tem um Rubem tentando matar um José. Aí dentro de você. Aí dentro de você existe uma guerra de irmãos entre você mesmo. Aí dentro de você tem um Caim desobediente, tentando assassinar um Abel que diz: vamos acordar cedo, vamos orar, vamos para o culto, vamos glorificar a Deus, vamos fazer o que é certo. E do outro lado, puxando o cabo de aço, um Caim dizendo: não, vamos fazer o que é errado, vamos fazer o que não presta. E essa batalha constante, todo dia, dentro da sua mente. A Bíblia está querendo nos falar que Marta e Maria vivem constantemente dentro de nós. Jesus chegou, quando Ele chega, tudo muda, o ambiente muda. Elas estavam fazendo a mesma coisa, que não é errado, que era cuidar, ter zelo da casa, as duas. Mas quando Jesus entrou, uma mudou a postura. Ela percebeu o valor de receber Jesus ali. Ela fez conta. Ela diz assim, ó: todo dia eu vou ter pó para varrer, mas não é todo dia que eu vou ter Jesus para ouvir. Todo dia eu vou ter panela para lavar, mas não é todo dia que eu vou ter Jesus para ouvir. Todo dia eu vou ter família para cuidar, mas não é todo dia que eu recebo Jesus aqui. Então ela fez conta, ela pesou na balança o que era mais importante. Porque oportunidades não podem ser desperdiçadas. Você não pode trocar uma oportunidade por aquilo que você pode fazer todo dia. Então, quando Jesus chegou, as duas estão envolvidas no dia a dia. Mas quando Jesus chegou, uma disse assim:
Isso é mais importante. Vou largar a vassoura e vou me assentar aos pés do Mestre. Eu gosto de uma fala, pastor Jerônimo, de uma mulher que entrou com um unguento, um perfume precioso e jogou nos pés do Mestre. Aí um dos discípulos disse assim: que desperdício. Por que ela jogou esse perfume no pé do Mestre, sendo que ela poderia dar o perfume para mim, eu ia vender e distribuir aos pobres. E ao invés disso, olha o que ele vai dizer, ela desperdiçou o perfume aos pés de Jesus. Irmão, não tem nada que você faça para Jesus que seja desperdício. Tudo que você fizer para Ele não será desperdiçado. Mas olha só o que ele vai dizer assim, que desperdício. E Jesus olhou e disse: deixe ela fazer o que ela está fazendo. Isso é muito forte. Porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. O que Jesus está falando é exatamente o que eu estou dizendo com Marta e Maria. Porque a pobreza que Jesus está falando aqui não é pobreza financeira, é pobreza existencial. Qual que é a miséria da existência? É depender de pão para viver. É depender de coisas fúteis para existir. Ninguém aqui vive sem comer, ninguém aqui vive sem beber, ninguém aqui vive sem dormir, sem ir ao banheiro. Essa é a nossa miséria existencial. Ninguém come e diz: bom, comi, nunca mais vou comer de novo, não preciso mais. Não, a gente precisa de novo. O que Jesus está falando com a pobreza é de coisas que a gente nunca vai se livrar. Você não paga uma conta de luz e diz: está aí, Satanás, te humilhei, venci o diabo, pastor Jerônimo, paguei a conta de luz. Mês que vem o diabo está lá na porta de novo. Quando Jesus diz: os pobres vocês sempre terão convosco, Ele está dizendo: tem coisa que você nunca vai se livrar, porque fazem parte do sistema desse mundo. Ninguém paga uma conta de luz e diz: nunca mais vou pagar, se não pagar vai cortar. Então, essa é a pobreza que Ele está falando. Tem coisas que você nunca vai se livrar delas. Então, você não pode pegar coisas únicas, preciosas, e trocar por uma vassoura, por uma poeira de uma casa, por uma sujeira de um quintal. E é óbvio que eu não estou falando de quintal. E é óbvio que eu não estou falando de vassoura. E é óbvio que eu não estou falando de poeira. Eu estou falando que muitas vezes Deus preparou uma bênção para você aqui. Ele te esperou aqui e você não veio. Não veio por causa de um jogo de futebol, não veio por causa de um aniversário, não veio por causa de um ônibus que não passava, não veio porque não queria vir, porque não estava cansado, porque estava, e você perdeu coisa grande. Eu estou falando de prioridades. O que é prioridade para você? Essa vassoura que você agarra, ou se livrar dessa vassoura nessa manhã e se assentar aos pés do Mestre aqui? A pergunta é: o que é mais importante para você, igreja? Qual é a sua prioridade, crente? O que é mais importante para você? E apesar de não conhecer, eu tenho convicção, de não te conhecer, eu tenho convicção que Deus está me usando para falar com você. Sabe por quê? Porque tem muita gente me ouvindo aqui, que já perdeu muita coisa por causa dessa vassoura.
essa vassoura que você tanto se agarra e confia e diz que não pode nunca abrir mão dessa vassoura, essa vassoura já te deu mais prejuízo do que você pensa. Eu não estou falando que essa vassoura é ruim, não. Eu estou falando que essa vassoura não pode ser mais importante do que o mestre. Porque Jesus chega. E quando ele chega, a nossa postura tem que mudar, a nossa vida tem que mudar. Tudo que a gente, nada é forte que eu vou dizer, nada para você pode ser mais importante do que o culto agora. Não adianta nada você vir para o culto, ouvir a palavra e a sua mente está lá na morte da bezerra. Está lá no problema de segunda-feira de manhã. Não, larga essa vassoura, larga. O momento agora é se assentar aos pés do mestre. Ele tem uma palavra para você. Então Jesus chegou, uma já colou logo nele, a outra está aqui. Não vou largar minha vassoura para ir para culto nenhum, para ouvir oração nenhuma, para ouvir mensagem nenhuma. Eu vou ficar com a minha vassoura aqui. Só que preste atenção. A outra, olha que colocação, a outra abriu mão imediatamente daquilo que poderia atrapalhar ela. E Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque tem coisa te atrapalhando o trabalhar de Deus na sua vida, e que você vai sair por essas portas hoje convicto de que você vai abrir mão de tudo que está te atrapalhando. A outra já abriu mão logo da vassoura. Eu quero saber de vassoura. Vassoura tenho todo dia, a pobreza da vida. Poeira para varrer eu vou ter todo dia. Não vai mudar nada se eu não varrer hoje. Vai mudar se eu sentar nos pés do mestre. E a outra está aqui, preste atenção. Quando a outra percebe que ela perdeu, ela também quer que a irmã perca. Quando a outra percebe que a irmã foi mais corajosa do que ela, então ela quer desencorajar a irmã também. Então ela para, segurando a vassoura, e olha, mestre, o senhor não se incomoda na irresponsabilidade da minha irmã, não? Deixou eu aqui fazendo tudo sozinha? Deixou aqui a casa para eu arrumar, a janta para fazer, a cama para colocar em ordem, e tudo ela largou para ficar aí aos seus pés. O senhor não se incomoda com isso, não? Sabe por quê, irmão? Quando você escolhe estar aos pés do mestre, até as pessoas que você mais ama vão se esforçar para te tirar dali. É o filho que diz, de novo, mãe. É o marido que diz, de novo, você vai de novo nesse culto. Sempre vai ter alguém para te desencorajar, para dizer, não faz hoje não vai hoje não, vai outro dia, vai amanhã, sendo que hoje é o dia que o Senhor reservou para te entregar uma bênção especial. A gente nem sabe se amanhã a gente vai ter outra oportunidade. A gente nem sabe se amanhã vamos ter a graça de estarmos aqui de novo. Ninguém sabe. Então a gente tem que viver como se fosse o último dia da nossa vida. A gente tem que entregar tudo. A gente tem que chorar tudo. A gente tem que gritar tudo. A gente tem que ofertar. A gente tem que fazer tudo. Porque não existe sentimento pior do que o remorso de perder uma oportunidade única. E essa daqui está aqui, fala, mestre, só um minuto aí, o senhor está pregando aí para minha irmã, só um adendo, só uma licença. Manda ela vir aqui me ajudar. Eu gosto da resposta de Jesus. Estou perto de terminar. Jesus olha e diz, Marta, Marta, você está atribulada,
Você é uma mulher acorrentada. Você é uma pessoa dependente, incapaz de se libertar de coisas pequenas. Você me entende? Que duro é esse discurso. O mestre descer aqui através do Espírito Santo e dizer para mim primeiro: Yosef, você está atribulado com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo estão roubando de você aquilo que é essência, aquilo que é mais importante. Você está envolvido, Yosef, com essa vassoura, e essa vassoura está te distraindo, não está deixando você perceber o mais importante. Você imagina o mestre chegar aqui e dizer para você: eu sei que você está atribulada, eu sei que tem algo que te incomoda, e tudo isso é por causa dessa vassoura que você não quer abrir mão. Deus te trouxe aqui porque tem uma vassoura te atrapalhando, e Ele quer te libertar dela nessa manhã. Jesus diz assim: você está atribulada, você está fora do foco. Você, Marta, fez a sua escolha e ninguém se incomodou com a sua escolha errada. Eu estou falando uma coisa, mas na verdade estou falando de outra. Teve gente que até aplaudiu a sua escolha errada. Teve gente que até te apoiou na sua escolha errada. Mas a escolha certa da sua irmã, ninguém tem poder de tirar dela. Pera. Ele disse: ninguém pode tirar dela. Esse ninguém é ninguém, nem Deus. Ninguém é ninguém, nem Ele. Isso quer dizer o quê? Que quando você escolhe errado, qualquer um pode tomar de você. Mas quando você escolhe certo, ninguém pode tomar de você. Pera. Eu sei que vocês são muito avivados, eu sei disso. Isso é ótimo, acho maravilhoso. Mas preste atenção. Tudo o que você perdeu na vida foi fruto de escolha errada. Porque quando a escolha é certa, Jesus disse: ninguém pode tirar de você. Levante a mão e aprenda isso. Pare de chorar pelo que você perdeu. Porque se você perdeu, foi fruto de escolha errada. Então, ao invés de você chorar pelo que você perdeu, comece a se alegrar pelo que você tem. Porque o que você tem é a escolha certa. Agora sim, eu quero ouvir um brado de glória daqueles que estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa manhã. Fique de pé, levante a sua mão. O que Jesus disse para aquela mulher, eu lhe digo nessa manhã. Maria escolheu a melhor parte, e dela ninguém pode tirar. Com a mão levantada. Existe algo valioso que Deus está te dando nessa manhã. Você recebe mesmo? É tão valioso que nem o diabo, que nem o mundo, que nem a dor, que nem a tristeza, que nem o porvir, que nem a tragédia vai poder tirar de você. É algo que vai permanecer em você. Dentre tanta coisa que já passou na sua vida, que já se foi, vão-se os anéis, mas vão ficar os dedos. Deus está te dando algo nessa manhã que vai
permanecer até o fim da sua vida. Onde estão as pessoas que entendem o que eu estou pregando aqui? Onde estão as pessoas que recebem o que eu estou pregando aqui? Por favor, abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor nessa manhã. Hoje é um dia de escolha. Hoje você escolhe quem vai viver, se é Caim ou Abel. Hoje você escolhe quem vai se assentar aos pés do Mestre, se é Marta ou Maria, lembrando que os dois estão aí dentro de você. Hoje você vai se lembrar com essa palavra durante a semana, quando aparecer a opção de você agarrar a vassoura ou soltá-la, você vai dizer: não, isso aqui é mais importante. Isso daqui é uma oportunidade única que eu não vou perder. Eu sei que tem o almoço de domingo, eu sei que tem o dia disso, daquilo, mas eu vou para o culto, me assentar aos pés do meu Senhor. E depois eu faço as outras coisas que não são mais importantes do que Ele. Coloque Jesus na frente de tudo. Diga que Ele é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Ele é mais importante até mais do que você mesmo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom. Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas também é misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Eis aqui o teu povo, eis aqui esta família representada, eis aqui essa empresa representada. Muitos deles terão uma semana de desafio, uma semana de expectativa. Vai ser nessa semana que vai vir o laudo médico, a sentença do juiz, a porta de emprego, o dinheiro que estava retido. Tudo será essa semana, mas nada disso é mais importante do que estarmos aos seus pés. Para nós, a poeira do dia a dia, a pobreza da existência, nada disso é mais importante do que aquilo que é eterno e que não é passageiro. Toda oportunidade que tivermos de estar aos seus pés, estaremos. Nada vai nos roubar, porque nós somos essa Betânia à beira do caminho. Porque muitos passaram e sequer olharam para nós, mas o Senhor fez questão de vir, de estar, de nos dar atenção, de nos dar oportunidade. Então, Senhor, fica conosco. Fica, Senhor. Esteja à vontade aqui. Esteja à vontade perto de nós. Eu sinto a sua presença aqui nessa manhã. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim fica, Senhor, a sombra da noite, a sombra da noite, e nela o tentador
Não me deixe. Só no caminho, ajuda-me. Bem forte, todo mundo junto agora. Bem forte. Faz em mim morar. Fica, Senhor, meu Salvador. Aplauda bem forte ao Senhor.